Alô, gente! Chegando mais um podcast aqui pela X-Play TV. Hoje vamos falar sobre Festa Nacional da Uva. É você que é de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, tem a obrigação de saber o que é a Festa da Uva. Mas para você que é do Brasil e não ouviu nunca falar, vem com a gente vai trazer aqui nesse podcast um bate-papo muito legal para falar da próxima edição, mas também para a gente falar um pouquinho de experiência de Festa da Uva, porque todo mundo que vive aqui tem as suas experiências, tem as suas histórias para contar. E essa nossa velhinha aí de mais de 90 anos de idade, uma das festas mais representativas da América Latina, está aí com uma cara nova, com um timaço que vai trazer em 2024 muitas coisas legais, experiências bacanas que estão sendo construídas agora. Então chegou o momento da gente conversar um pouquinho desses bastidores, saber o que vem pela frente. Uma das coisas que vem pela frente, que é muito tradicional, é a escolha das soberanas da Festa da Uva em agosto. Vai ser um dos nossos temas aqui, então vem com a gente, já compartilha, deixa o like aí para fortalecer e levar aí a nossa Festa da Uva para todos os lugares aí do planeta, tá certo? Vem com a gente, o Alô Gente está no ar. E estou recebendo aqui uma dupla dinâmica, hein? Nossa, só nos bastidores aqui, a gente já fez um podcast. E a gente vai trazer para vocês aqui a nossa diretora executiva da Festa Nacional da Uva 2024, Carla Pesce. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. E também estamos recebendo aqui o Patrick Mesomo, que é diretor de envolvimento comunitário. Ele que já foi diretor de Juventude 2014. Agora tu foi promovido, então. Agora eu virei adulto. Viramos adultos agora. Seja muito bem-vindo também. Obrigado. Alô, gente, né? Que nome bacana. E não tem forma melhor de a gente falar de Festa da Uva sem falar de gente, né? Que é feita pra gente e gente que faz, né? Parece um pouco clichê, mas é muito verdadeiro. Uma festa que é feita pela comunidade, uma festa comunitária. E aí, pra gente falar de Festa da Uva, a gente precisa falar das pessoas e falar de vocês, que estão hoje representando aqui a Festa da Uva. Para pontuar, como que foi o chamado para esse ano, Carla, para participar da Festa da Uva? Você que sempre foi uma figurinha bastante ativa ali nos bastidores, né? Nas empresas que você passou, sempre, né, botando também as tuas digitais. Como é que agora está do outro lado do evento? O convite partiu do presidente Fernando Bertotto, né? Que mandou um abraço para vocês, mas não pôde estar aqui hoje. E foi um convite realmente inesperado, te digo, mas muito importante, porque como eu venho da mídia, eu sempre tive um carinho enorme pela comunicação, sou publicitária de formação, mas a Festa da Uva é um dos meus amores, e isso todo mundo que me conhece sabe muito bem, né? Quando chegou o convite, era irrecusável, porque todo mundo que gosta de Festa da Uva tem que ter um momento na sua vida de fazer parte dela de alguma forma, né? Eu, quando era pequena, ajudava meu tio que tinha um stand. Nas minhas férias, eu vinha ajudar a vender camisetas da Festa da Uva. Olha só. Me lembro que em 84 era a Marisa Dotti, a rainha, que é uma rainha que marcou a minha infância exatamente por conta disso, né? Depois eu fui expositora por vários anos, né? Nos veículos de comunicação que eu trabalhei. E agora, sim, está sendo uma experiência muito diferente, porque realmente projetar e ser responsável junto com um grupo por pensar a Festa da Uva antes dela estar acontecendo é muito diferente e muito desafiador. Mas como a gente gosta de desafio, era um convite irrecusável, né? Ô, Carla, tu nunca pensou em ser candidata, né, a soberana da Festa da Uva? Eu acho que toda menina já pensou em algum momento, né? Mas confesso que quando chegou na minha época, digamos assim, eu já não estudava mais em Caxias, né? Porque eu fiz faculdade fora. Então, eu fiquei um pouco fora desse eixo nessa época. Mas tive grandes amigas que foram rainhas e acompanhei. Já fui de torcida, já fui de mesa, as escolhas todas acompanhei. A última acompanhei pela X-Play TV. E a gente segue firme, assim. O meu envolvimento sempre foi diferente. Mas nessa época, realmente, eu já estava numa outra fase da minha vida, né? Mas te confesso que hoje, acompanhando as candidatas, acho que deveria ter sido. Olha só. Não para ganhar, mas para aprender. Porque o pré-concurso é um momento muito importante e eu tenho certeza que as 15 candidatas a rainha e princesas da Festa da Uva
não serão as mesmas mulheres que entraram no concurso quando elas saírem. Porque o conhecimento que se tem da cidade, da economia, dos projetos sociais, o link e a amplitude que a gente tem social de conhecer pessoas e de ter oportunidades é incomparável com qualquer outra experiência. Eu digo que é uma faculdade, né? E agora eu estou aproveitando para acompanhá-la sempre que eu posso, porque eu acho que é um momento que todo mundo tem que aprender um pouquinho. E fazendo parte da Festa da Uva, eu tenho a obrigação também de aumentar o meu conhecimento a respeito, né? Até para poder colaborar ou dar uma informação mais completa. Estou adorando, estou me sentindo participante no sentido de aprender e trocar com elas também, que são jovens e mulheres muito fortes e muito representativas, assim. Que legal, não, é um timaço, 15 meninas que quem teve já a oportunidade de conhecer ou de ver um pouco mais de perto a postura, a forma de falar e também a forma de se pronunciar sobre a festa é muito legal. E hoje com a internet a gente fica mais próximo, que é o tema agora que eu vou entrar aqui no nosso podcast com o Patrick, porque a tua diretoria tem esse papel de envolvimento. Como que é fazer uma Festa da Uva também agora olhando? Não que antes não tinha internet, mas agora já está consolidado muito isso. Não tem como pensar um evento sem não comunicar na internet. Como que você vê essa questão ainda como a Carla aqui nos bastidores, a gente subiu aqui e o porteiro aqui do nosso prédio foi convocado por ela para estar na Festa da Uva. Então, esse presencial, ele tem que existir. Mas eu queria te ouvir um pouquinho do presencial versus ou conjunto com o digital. É uma diretoria nova, né? Essa diretoria não existia, mas ao mesmo tempo que não existia um nome de envolvimento comunitário, é impossível que a comunidade não esteja envolvida com a festa, né? E falando de tecnologia, a Festa da Uva é um marco, a Festa Nacional da Uva, inclusive da transmissão a cores, por exemplo, né? Então, a própria festa já é um marco da transição de tempos. E a internet, com certeza, ela é ótima, né? Às vezes eu brinco que a internet é que nos estressa, assim, do jeito que a gente está estressado pelo trabalho, o WhatsApp o tempo inteiro sendo demandado, mas também é ela que oferta a gente ter essa possibilidade de globalização, né? De a gente estar falando de Festa da Uva em Caxias para muita gente, para o mundo inteiro, de poder assistir um desfile. As pessoas que são de Caxias, são de outro lugar, que conhecem a cultura italiana, que querem se aprimorar, poder assistir um desfile estando na Nova Zelândia, estando nos Estados Unidos. Isso é uma experiência ímpar, né? E trazer essas pessoas do digital, acho que o desafio também da Diretoria de Desenvolvimento Comunitário é trazer os adolescentes, por exemplo, que vivem no mundo digital, para irem para o parque, para conhecer as atividades, as atrações lá e também interagirem pela internet com a Festa da Uva, né? Porque é tudo uma questão nos eventos de experiência. E aí que se discute, né? Um evento tão tradicional como a Festa da Uva, o que vai trazer de experiência? Porque existe a expectativa de uma marca consolidada de Festa da Uva e o trabalho também da tua diretoria, de todos nós, né? Mas da tua diretoria em fomentar esse envolvimento da comunidade. O que vocês já pensaram? Eu sei que já estou te deixando numa saia justa aqui, que é bem começo de trabalho. Mas dentro da cabeça do Patrick, assim, uma coisa diz, cara, acho que nessa festa a gente vai poder usar esse recurso melhor ou usar uma ideia que eu tive aqui. Pode dar spoiler aí. Quem está nos assistindo vai ganhar esse spoiler aí. Uma atividade que a gente já está fazendo são essas reuniões prévias de escuta da comunidade, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem reunião. Essa semana a gente já teve reunião no início da semana. Vai ter mais uma reunião no fim da semana para a gente tratar esses assuntos, né? Então, SIC, sindicatos, artesanato, todas as áreas para conversar previamente com essas pessoas para também entender, já que a gente está fazendo uma festa para a comunidade, a gente tem que ouvir a comunidade para entender o que a comunidade também espera da Festa da Uva. Então agora, nesse momento, a gente está fazendo essas reuniões de escuta ativa para entender a demanda que a comunidade tem, porque a festa, ela já tem uma organização singular, né? Ela vai se aprimorando, se desenvolvendo, mas ela já tem um norte de que ela existe há tantos anos, ela já tem esse norte. E a gente vai em cada edição aprimorando, desenvolvendo, e nesse momento a gente está fazendo justamente essas escutas para ver
nessa edição, como a gente consegue melhorar alguns pontos e envolver a comunidade num período tão sensível que é o período pós-pandemia. Né? A última festa a gente estava recém-saídos do lockdown, né? Da pandemia fechada, e agora que a gente, então, abre as portas escancaradamente para a comunidade estar em todos os eventos, retomar escolha num porte maior, retomar os parques com uma visitação com menos necessidade de controle de acesso, né? Por essas questões vacinais todas. Então, agora a gente está reabrindo em 2024 a Festa da Uva para a comunidade sem restrições, né? E como que tem sido esses feedbacks iniciais da comunidade? Muito positivos. A Festa da Uva, ela é amada muito, assim, né? Onde a gente para e conversa com as pessoas, elas têm... e falamos no começo, né? Teu chamado foi esse. Todo mundo tem uma história com a Festa da Uva. Né? Seja uma história que eu tive na infância, que a minha prima estava brincando num tobogã e deu uma cambalhota e se divertiu lá no parque. A gente lembra com isso rindo até hoje. Seja por um show legal que alguém foi, uma experiência de conhecer uma rainha, de conhecer uma embaixatriz. Então a festa tem muitos envolvimentos, né? A minha avó com as questões do trabalho que eles desenvolviam. Então todo mundo tem Festa da Uva. É muito difícil a gente chegar numa mesa, falar de Festa da Uva e não ter boas lembranças e boas ideias. Que é o que a gente está buscando agora. Isso é muito bacana. E quem tiver boas ideias ou tiver alguma história da Festa da Uva, coloca aí nos comentários que a gente vai adorar ler e responder vocês também aí. Estaremos atentos na leitura para envolver a comunidade. Isso aí, pode usar como um mecanismo aí para te ajudar, Patrick. Bom, vamos fazer uma Festa da Uva, precisa das pessoas para fazerem isso. Como que está essa questão da organização, Carla? Foi montada uma comissão social que também tem várias pessoas ali com vários papéis para serem executados. Como que está funcionando nesse ano? Bom, a questão das comissões, a gente tem uma comissão comunitária que foi divulgada dia 13 de junho, né? Que são as comissões principais, onde o Patrick está no envolvimento comunitário. A gente tem pessoas responsáveis pela alimentação, pela cultura, enfim, por cada um dos segmentos. Essas comissões, elas têm reuniões semanais, né, para tocar os assuntos principais da Festa da Uva de cada comissão. Mas hoje a comissão mais ativa é a comissão social, que tem como presidente a diretora, né, a Heloísa Tondo. E essa é uma comissão que ela trabalha antes da Festa da Uva e vai até o final da Festa da Uva. Então, ela é uma comissão de uma cauda longa, digamos assim, né? Uhum. E essa comissão, então, é responsável por todos os eventos do pré-concurso, por toda a preparação das candidatas. Dentro da comissão social existem subgrupos. Então, a gente tem o subgrupo da moda, que tem a Elisa Cover, a Eliana Tondo, a Tati Totel, e elas cuidam, então, por exemplo, da questão das roupas das meninas, dos dress codes, da roupa da vindimadora que a gente vai ter agora. Depois a gente tem uma outra comissão, que é a comissão das tiaras e das faixas, enfim. E assim, cada comissão tem o seu papel. Tem uma comissão que acompanha as meninas nas entrevistas, acompanha nos passeios. E é uma comissão muito competente, que tem a coordenação da Magda Torresini. E está preparando essas meninas com muita sabedoria e muito respeito, né? Muito cuidado. Elas são acompanhadas em todos os compromissos e tem dado para elas também condições de evoluir, né? Porque às vezes a gente pode tentar, mas não é fácil, né? Porque as pessoas têm culturas diferentes, idades diferentes, realidades diferentes, né? E o papel da comissão social é de deixar as 15 candidatas aptas para no dia 26 de agosto poderem receber a coroa de rainha ou princesa da Festa da Uva. Elas têm que ter condições iguais, né, de estarem lá e serem as representantes da nossa cidade. E aí vai depender, como eu digo sempre, as perguntas dos jurados que fazem e elas que dão as respostas. E aí não é mais uma responsabilidade da comissão social, né? Sim. Nem da presidência da Festa da Uva. Mas eu tenho certeza que nós teremos excelentes representantes. Não tenho a mínima dúvida que a gente vai ter um trio muito bacana e um time de embaixatrizes
que as meninas que não ganham também seguem conosco, né, Patrick? Trabalhando firme, porque a Festa da Uva de 2024 vai precisar de muitas mãos, como todas as outras precisaram, mas é uma Festa da Uva pós-pandemia, que tem uma releitura de resgate, porque na última a gente abriu com máscara. Sim. Imagina o trabalho do trio que não podia sorrir para as pessoas sem estar de máscara. É um trabalho difícil, né? Não podia abraçar. Então, foi um momento, né, de uma festa que teve muitas limitações, principalmente no primeiro final de semana. Depois, as condições do Covid foram sendo menos rígidas, digamos assim, né? E aí a gente conseguiu ter um pouco mais de conforto. Mas essa festa também teve um papel fundamental no sentido de abrir as portas para que se retomassem as festas comunitárias e acabou avalizando, digamos assim, os outros municípios da nossa região a fazerem suas festas com todos os cuidados, porque a gente não teve um problema maior, né? Porque a gente conseguiu ter a questão do passaporte vacinal, a gente tinha vacinas sendo ofertadas lá, né? Então, a gente teve um cuidado muito grande, deu muito trabalho, mas acabou abrindo, assim, um precedente para que as outras festas também se animassem e voltassem a ter a sua vida normal dentro, né, do que era possível naquele momento. Mas a festa teve um papel político mais importante, talvez, político no sentido, né, de dividir, né? De poder trocar ideias, e muita gente tomou a decisão de tocar suas festas e seguir adiante em função do sucesso que a gente teve dentro das nossas demandas. E como é que é lidar com esse protagonismo que está intrínseco dentro da Festa da Uva? Porque as outras festas olham para a Festa da Uva até hoje. Então, como é que é para vocês isso também, trabalhar esse protagonismo? Eu sou muito suspeito para falar de Festa da Uva, porque a Festa da Uva é protagonista, pelo menos para nós, ela é muito protagonista, né? Mas eu acho que eu sempre vi muito como uma irmandade, assim, das outras festas, do que com rivalidade. Uma rivalidade ou uma busca de concorrência, assim, né? Sempre teve muito essa troca. Então, a ex-soberana participa como jurada na festa da outra comunidade. Sempre teve esse envolvimento, assim. E é um aprendizado, da mesma forma também que a Festa da Uva aprende com boas campanhas realizadas pelas outras festas. Talvez as outras festas aprendam com a Festa da Uva pelo tamanho, pela dimensão que a festa tem e pelo envolvimento nacional, né? Eu acabei até respondendo a pergunta de antes. Eu acabei voltando para a Festa da Uva porque eu participei da comissão que foi criada anteriormente para definir a escolha do nome da Festa da Uva 2024. E nessas reuniões a gente trabalhou muito a questão de retomar o nacional do Festa Nacional da Uva. Porque é uma festa nacional e a gente tem que reconhecer isso. Então, talvez a diferença da Festa da Uva para as outras festas seja o caráter nacional que ela tem, dessa abrangência nacional de a gente estar em todos os lugares, de muitas pessoas que são de fora virem para a Festa da Uva, talvez em alguns momentos par a par com os moradores de Caxias, a gente tem essas pessoas de fora visitando. Então, eu acho importante a gente também voltar a trabalhar essa questão de que somos uma festa nacional. Rumo à internacional, né? Porque tu disse mesmo que muita gente assistiu a Escolha das Soberanas, os desfiles, né, de fora. Caxienses, a maioria, mas muita gente que é um embaixador da Festa da Uva fora de Caxias do Sul, do Brasil, no que a gente está falando. Mas brincadeira à parte, sim. Se quiserem me levar, dar a volta ao mundo para divulgar a Festa da Uva, estou à disposição. Para essa aí, vamos focar no nacional, pode ser? Ótimo, daí depois perfeito. A Carla libera para que a gente faça esse tour aí 2026. E para ti, Carla, como é que essa história de protagonismo da Festa da Uva e também essa expectativa de grandeza que as pessoas têm da Festa da Uva? Para mim, é um senso imenso de responsabilidade. Né, de responsabilidade, de saber que está lidando com uma marca que é amada por muitas pessoas, né? E também, sim, de irmandade, né? Porque hoje eu sempre fui em muitas festas, porque eu sou uma pessoa que gosta, né, desse tipo de passeio. Então, assim, agora eu tive na Expo Bento, né, com um outro olhar, óbvio, né? Eu adoro a Expo Bento, mas geralmente eu vou como convidada e faço minhas compras e vejo, né,
experimento a gastronomia, enfim. Mas com um outro olhar agora, eu acho que a gente tem que, sim, aprender e trocar com as outras festas. Até a gente estava falando segunda-feira, na reunião almoço da SIC, estava a Vanisa Schuller, que é uma gaúcha, né, que trabalha na Embratur. E ela falando sobre o turismo de negócios, ela citou uma situação que a gente às vezes não entende. A gente já pensou quantas cidades ao redor, quantas festas gostariam de fazer uma visita técnica na festa da uva para saber, não olhar com o olhar do turista, mas sim o olhar de quem pensou a festa, né? Para poder melhorar suas práticas nas suas próprias festas. E às vezes a gente não se dá conta do tamanho, né, da dimensão do que a gente está fazendo. Mas eu acho que sim, muita responsabilidade. Eu acho que a gente tem que ter o pé muito no chão. Saber que a festa é de todos. Então, assim, existe a questão das comissões de validar, né, Patrick, os projetos, as iniciativas, né? As ideias são todas bem-vindas. Essas escutas, né, que a gente está fazendo em alguns segmentos, que também passa pelos restaurantes e hotéis, pelo Cindy Lojas, CDL, Cindy Gêneros, pelo trade turístico, tem nos trazido algumas situações que a gente, às vezes, desconhece, porque a nossa realidade não é a do trade turístico, né? Às vezes, tem algumas coisas que são muito de fácil resolução e outras que são mais desafiadoras, né? Então, agora a gente conseguiu também, para vocês, né, terem a informação, quem está em casa, um apoio do Sebrae, que a gente vai ter uma consultora que está nos ajudando, a Luciane Schomer, está nos ajudando, então, a elencar, né, essas demandas da comunidade. A gente vai elencar as demandas e vai priorizar algumas, porque é impossível a gente conseguir dar retorno e efetivar todas. Mas a escuta ela só é válida se a gente conseguir ter algumas melhorias. E muito se fala sobre experiência, que era a tua pergunta anterior, Patrick, e realmente as pessoas elas querem... teve uma fala que eu adorei, que ele disse assim, na reunião de inovação, eles disseram assim, a pessoa não vai no restaurante para comer, ela come em casa, ela vai no restaurante para ter uma experiência, né? E é exatamente esse o exemplo, acho que um exemplo bem claro de festa da uva, né? E uma das experiências que aí se apontou em vários desses momentos aí é a questão da experiência gastronômica, no sentido de ter uma imersão maior nos nossos sabores, e não só gastronômica, como o enoturismo também, né? Então, a gente tem ofertar experiências enogastronômicas mais interessantes na próxima Festa da Uva. É um dos pontos que vem sendo apontados, né? Que nós estamos tentando trabalhar para ter realmente um momento diferente nesse sentido. E nesse ponto, a música e a gastronomia fazem um diferencial. Às vezes a gente fica mirabolando coisas e o básico, né? Que é de trazer uma experiência gastronômica típica, diferenciada, de trazer uma música que quem é de fora não está acostumado a escutar, que eu ouvia minha avó cantando todos os dias, mas que o pessoal não está acostumado, e isso já traz uma experiência diferente, né? Sim, porque cria uma atmosfera, né? E isso acaba aparecendo uma vivência para essas pessoas. Elas vão guardar. Eu acho que a Festa da Uva, ela se perpetuou até aqui porque ela é um grande baú de memórias das pessoas, das famílias. E manter isso, essa chama acesa nos dias de hoje é um dos grandes desafios, porque a gente tem muita concorrência que antes não tinha, inclusive esse carinha que não sai da nossa mão. Então, dentro desses desafios, né, eu citei um, que é esse que está no teu papel aí de envolver a comunidade. Mas, Carla, para ti, assim, quais são os principais desafios para a Festa da Uva? Não só para de 2024, mas da Festa da Uva mesmo. Para mim, o principal desafio da Festa da Uva hoje, e eu acho que é de várias edições, é fazer o povo caxiense estar mais perto e se sentir obrigado a ir na Festa da Uva. Porque a Festa da Uva não é da Carla, não é do presidente Bertotto, não é da nossa comissão. A Festa da Uva ela é pensada para... desde o início, né, que tenho lido algumas coisas sobre Festa da Uva, mas o livro da Cleudes Piazza, que é uma das nossas historiadoras, né? Fala o seguinte, a Festa da Uva foi feita para dizer quem nós somos e o que nós fazemos.
E se é esse o propósito, todos nós temos a ver com a festa da uva. Então, a gente acha que, para mim, o principal desafio é fazer o caxiense se sentir mais dono e mais dentro da festa da uva. Esse é o meu principal desafio hoje. E como fazer, né? Conseguindo trazer não só para dentro do Parque da Festa da Uva, mas para os outros locais da nossa cidade, seja a Ilha Praça Dante, seja na REC, seja nos bairros, momentos em que as pessoas se sintam parte, exatamente. Sintam esse também que a festa está pertencimento acontecendo, né? E que elas podem participar daquele momento. Né? Elas precisam, porque não faz parte da nossa história. E não é uma festa só de italianos, né? É uma festa de todas as pessoas que em 2023 moram em Caxias do Sul. E de todas as pessoas que passaram por aqui, que têm um carinho enorme pela nossa cidade. E de todas as pessoas que vieram uma vez e adoraram, né? Então, assim, a Festa da Uva, ela tem esse papel de trazer coisas diferentes, né? Porque a gente fica avaliando, teve um ano que foi muito legal que teve tal coisa, teve um ano que foi muito legal que teve tal coisa. Não é porque já teve, que não pode ter de novo, né? Ou não pode ter diferente, né? Tem gente que diz assim, até fizeram uma provocação, um ex-colega meu disse assim, o pessoal diz a Festa da Uva é sempre tudo igual, é sempre a mesma coisa. Sim, sempre tem uva. Sim, sempre tem rainha. Sim, é no parque, tem desfile, mas tem outras coisas. Por quê? Porque as empresas se renovam. Agora a gente tem todo um cenário de inovação em Caxias do Sul que vai estar presente na Festa da Uva. A gente tem empresas daqui que estão fazendo baterias para carros elétricos. E isso é uma novidade. A empresa pode ser que já seja daqui a muito tempo, mas pode ser que ela esteja se reinventando. Então, a Carla, que está aqui hoje, ela já foi várias vezes na Festa da Uva, mas cada vez eu vejo um negocinho diferente. Né? Cada vez eu como uma comida diferente. Cada vez eu vou num show diferente. Às vezes eu vou com convidados diferentes, né? Então, a vida da gente também muda. E às vezes a gente recebia críticas, e isso continua acontecendo, de pessoas que não foram até as atividades da Festa da Uva e falam, mas é a mesma coisa, tá? Mas esse ano você foi? Não fui. Acontece muito. O ser humano é muito curioso, falar, né? E isso que a Carla fala muito, é importante a gente falar, que a Festa da Uva é uma festa da imigração, não da imigração italiana, ponto. O próprio desfile sempre representou mais de um povo, mais de uma história, mais de uma comunidade, porque a Festa da Uva não é feita dos italianos para os italianos. A Festa da Uva é feita do povo para o povo, da comunidade para a comunidade, né? Exatamente. Existe, né, na trajetória da Festa da Uva essa identidade, falando agora da imigração italiana, né? Que a gente não pode também suspender. Mas olha só o quanto que Caxias do Sul, isso é muito curioso. Eu não conheço uma cidade no Brasil que tenha essa característica de ser, a não ser os grandes centros, né? Ser um polo de atração de imigrantes e migrantes. É muito curioso, porque a gente continuou recebendo, agora na última década, povos da África, povos da América Central. Muito curioso, né, a nossa característica. E uma das coisas que é o meu ponto de vista, fique bem claro, eu acredito que é pela questão do trabalho. Nós trabalhamos demais. Até às vezes demais, né? Mas a gente trabalha muito aqui e por isso que as pessoas nos olham. Não é só pela riqueza que é o resultado desse trabalho, mas pelo trabalho sério que é desenvolvido aqui, pelos cases de sucesso que existem aqui. E aí, claro, todo mundo vai querer vir para a terra da cocanha, né? Não só pela questão da gente imaginar que existe essa possibilidade, mas porque sim, a gente busca se reinventar. Eu também não conheço um outro povo como o nosso que gosta de se reinventar e ver o quanto que é necessário para ele continuar caminhando. Porque se fosse alguma coisa assim, não, mas tá tudo certo, né? Ou como o colega, esse nosso colega que falou contigo, a Festa da Uva é sempre igual. Mas perguntar para ele se a Copa do Mundo é sempre igual, um cara chutando uma bola num gol não é sempre igual, mas também ser leviano, né? Da mesma forma. É o momento. A Festa da Uva, ela ajuda a contar o momento. Eventos da grandeza da Festa da Uva ajudam a contar o momento.
Que momento que vocês querem contar em 2024? Vocês já pensaram nisso? O que vocês querem contar para esse momento de 2024? Eu acho que não é... Eu concordo contigo, assim, mas eu acho que não é só um momento, né? A Festa da Uva 2024, ela é o apanhado de todas as festas que já aconteceram. Claro, o resgate, né? Isso, o resgate e a gente falou muito... Mas vai ter as tuas digitais aí na frente, né? O Pozenato fez parte, junto comigo, da comissão que trabalhou o nome. Falamos muito sobre a cocanha, né? Inclusive, foi levantado como um dos possíveis nomes ou slogan para a festa, porque... Se pensa muito nisso, todo mundo quer a terra sonhada, todo mundo que vem, inclusive ainda hoje, né? Como tu disse, Caxias vem por uma terra sonhada, vem por uma terra de oportunidade em que se tem abundância de trabalho, de alimentos, de entretenimento. A cocanha é isso, né? É o sonho da perfeição, do universo perfeito. Então, é uma construção e a gente vem com esses apanhados, assim, um ponto que eu sempre penso é que a gente deve sempre honrar todas as festas anteriores, né? Isso, a Magali, que é atual diretora diretora-geral da Secretaria de Cultura e estava secretária de Cultura quando quando começamos as reuniões, ela trouxe uma lista... Que faz a gente refletir com o nome e o tema de todas as festas anteriores. Porque a gente não pode fazer uma festa sem lembrar todas as festas anteriores. Tá, excelente. Então, acho que o desafio é... Mas tu me responde. Eu quero saber qual digital tua que tu quer colocar nessa edição. É muito legal porque a 2014 foi a da digital a última que eu participei, efetivamente, foi a da digital no cartaz. E realmente, todas as festas têm que deixar. Eu entendo que a gente precise muito falar sobre a importância da retomada da convivência das pessoas e da importância de estarmos juntos, mais do que na última festa que já teve essa temática, de a gente ver que conseguimos voltar a estarmos juntos e conseguimos progredir de lá até aqui. E valorizar, né? E valorizar esse legado de um movimento, de um momento histórico péssimo, mas que aconteceu, que foi a pandemia, e de que a gente conseguiu retomar a busca da cocanha, que a gente conseguiu retomar os nossos negócios, que a gente conseguiu retomar o turismo, a reaproximação das pessoas, o desenvolvimento econômico e ainda trazer inovação, porque a pandemia trouxe muita inovação em todas as áreas, né? Eu sou da área do direito e talvez a gente deu um passo de, como dizia a história, 50 anos em 5, porque a pandemia veio e a digitalização dos processos aconteceu e tudo aconteceu. Então, as coisas melhoraram por causa disso. Eu acho que essa tem que ser a digital dessa festa, para não dizer que eu não te respondi. Só para te provocar. Carla, e para ti? No final lá do dia 3 de março de 2024, o que tu... Ou as coisas que você quer entregar, o que tu tem no teu coração, assim? Essa vai ser a digital da Carla, que vai ter entregue lá no dia 3 de março. A minha digital pessoal, eu quero que seja alegria. Que tenha sido uma festa alegre. Eu tenho focado muito, tanto nas propostas dos patrocinadores, como nas propostas institucionais da festa, que a gente tenha atrativos que deixem as pessoas felizes, que elas possam brincar, que elas possam se divertir, que elas possam se desafiar. E isso é uma... Eu acho que as pessoas querem coisas que sejam legais, que elas possam brincar, seja adulto com criança, né? Que elas possam ter um outro momento, diferente do que só caminhar ou só assistir, que elas possam participar de alguma forma, né? Mais interativa da festa. Essas são algumas provocações que eu tenho feito muito, de espaços que sejam diferentes, que espaços que sejam instagramáveis, que as pessoas sintam vontade de ir lá para tirar uma foto, ou que sintam vontade de ir lá para ver, ou para colocar um óculos 3D. Coisas desse tipo são coisas que eu tenho focado muito e tenho batalhado muito para que a gente tenha. Mas a inovação, ela é inevitável estar lá. Eu acho que Caxias do Sul tem muita inovação, e não só na indústria. A gente, para vocês terem uma ideia, eu vou dar um spoiler de uma coisa que eu achei sensacional.
Um professor de tecnologia, o Rômulo, do Senac, contou que um dos alunos fez um joystick para tetraplégicos, que é movimentado pelo movimento dos olhos, né? Isso foi uma solução que ele inventou para a final do curso dele no Senac. Olha só. Um rapaz de... Eu não saberia dizer o nome, né? Mas é inovação acessível, que vai solucionar o problema de algumas pessoas, né? E que a gente também pode experimentar, de repente, né? Mesmo que a gente não tenha essa demanda, a gente pode talvez se colocar no lugar do outro e ver que tem pessoas pensando soluções para a área de alimentos, por exemplo, né? A gente às vezes pensa assim que inovação é uma coisa muito da indústria, muito longe da gente, e não é. A inovação ela pode estar em processos, né, que vão facilitar a nossa vida. Todo mundo hoje, por exemplo, usa os apps de bancos que facilitam e muito a nossa vida, né? Então, por que não? A gente tem hoje um podcast que pode dar uma informação que a pessoa teria que, de repente, buscar numa biblioteca um tempo atrás, né? E assuntos mais variados a pessoa pode escolher. Então, assim, essa questão da inovação, de Caxias ser uma cidade inovadora, ser uma cidade que tem pessoas valorizando isso. A gente tem as universidades como um celeiro, a Sebrae como um outro lugar que está incentivando muito. Várias iniciativas aqui de inovação na cidade, elas têm que estar na Festa da Uva para que as pessoas realmente vejam e sintam que a Caxias é uma cidade inovadora. Então, esse ponto, com certeza, não vai fugir do nosso radar. E a gente fala em inovação porque é o nosso momento agora, né? Enquanto comunidade, sociedade, pensar nisso é muito bacana. Esse despertar que a gente vê, né? Mas é interessante que a gente já tinha startups lá atrás, né? Não só na indústria, mas a gente tinha. A indústria é o nosso carro-chefe, mas a gente tinha. E a inovação esteve conosco até agora. Talvez em algum momento ali da nossa trajetória, a gente não chamava esse bicho de inovação, mas esse processo de inovação, ou de evolução, ou de desenvolvimento, ele sempre aconteceu dentro, e é muito curioso, né, da nossa comunidade. Em cima disso, vamos recordar agora, então, a nossa deadline da Festa da Uva 2024. As meninas foram apresentadas neste mês, né? Agora, no próximo mês, tem o Filó, dia 8 de julho. Vamos contar alguma coisinha desse Filó aí? Como é que vai ser? Qual que é a ideia de vocês? A Carla pode dar mais detalhes sobre o operacional, assim. Eu sou também suspeito para falar do Filó, porque é talvez o momento do envolvimento pré-abertura, né, dos pavilhões, com maior envolvimento comunitário, né? Porque a gente tem outros momentos do baile de apresentação, da escolha, mas que são momentos mais... Dei uma respirada funda agora. Eu vi, não? A emoção da Festa da Uva. São momentos mais sociais mesmo, assim, né? E o Filó é comunitário, é polenta, é envolvimento da comunidade, né? E também, que é o que eu acho mais interessante do Filó, que é o momento em que as meninas viram embaixatrizes, né? E a gente reforça muito que a embaixatriz, ela permanece sendo embaixatriz na história da Festa da Uva. E não só até o dia que se escolheu a rainha e as princesas, ou até o fim da festa de 2024. Elas têm a oportunidade de continuar fazendo parte da história. Basta que elas continuem se envolvendo depois do concurso. Então, o Filó, para mim, ele tem ele é emblemático pelo fato de coroar elas como embaixatrizes e para que elas passem a fazer parte da história da Festa da Uva. Porque independente se for rainha, princesa ou embaixatriz, todas são embaixatrizes. E é o Filó que é esse momento que elas de candidatas viram embaixatrizes. E a gente, quem visita o parque, assim, vê que, por exemplo, as crianças, elas não querem saber quem é rainha, quem é princesa, claro. Tem toda esse diferencial, mas todas as embaixatrizes são vistas pelas crianças como as rainhas da festa, né? Assim, né? Então, é um momento ímpar para elas, com certeza. Carla, o Filó. Filó, vamos lá. Já tô vendendo ingresso, Opa! Fiquem tranquilos. Eu falei que tá esse ingresso aí, vamos ver. Dia 8 de julho, no Centro de Eventos da Festa da Uva, junto com a Feira Mãos da Terra que vai estar acontecendo, né? O ingresso por pessoa vai ser R$60. Dá direito a vinho,
suco e toda a culinária, né, italiana, típica de um filó, inclusive a polenta, né? Que maravilha. Mas vai ser um evento para cerca de 700 a 1.000 pessoas, né, que vai acontecer na área de alimentação. Vai ter animação do Girotondo. Hoje mesmo falei com o Ladir Brandalize, ele disse que já está pronto para começar a cantar lá. Eu vou ensaiar umas aí, Patrick, te puxa. Sim. Mas é importante, assim, as nossas 15 candidatas, a partir desse momento, são coroadas embaixatrizes. Elas vão receber uma tiara que está sendo, então, elaborada com design da Cami Vieira e o pessoal do Chic Line, que está produzindo, né, com a curadoria da Jaqueline Concer Martins, né, que é da Comissão Social. Elas vão receber a faixa, né, de embaixatrizes, que está sob a tutela do Júlio Escapim. Quiapim. Que é outra fera de festa da uva, Outra né? fera. Esse aí começou muito cedo, que nem tu, Patrick. Esse aí começou pequeno. Esse aí aprendeu com a mãe, né? Esse aí aprendeu com a Maristela. Eu brinquei com ele na última festa. Eu disse, cara, tu era o pequeno príncipe da festa da uva, né? Agora tu é o grande príncipe da festa da uva, porque ele trabalhou bastante. Trabalhou. Ele disse que ele era o príncipe móvel. É isso aí. Na última, né? Agora eu acho que a gente vai conceder o título novamente. Vamos ver como é que ele se comporta. Isso aí. O Júlio, abração então, para ele. Tá responsável por essa questão. E existe o vestido das vindimadoras, porque elas vão receber um vestido que está sendo concebido pela Ana Dotto, com a curadoria também da Comissão Social, da Elisa Cover, da Eliana Buffon e da Tati Totel. E é um vestido que eu já vi um spoiler. Ai, muito lindo. Mas ele homenageia a Zila Turra, que foi a nossa rainha que nos deixou, né? No primeiro trimestre desse ano aí, né? Logo que eu entrei na Festa da Uva aconteceu essa perda, né? Mas uma rainha que sempre foi muito presente. Me lembro dela, todas as transmissões, né? Sempre dando lá o ar da graça, né? E a alegria participativa e com muita honra, né? Uma mulher que marcou muito a nossa história, né? Então, o vestido delas vai ser inspirado num dos vestidos que a Zila usou quando rainha, né? Para homenageá-la. É uma estampa exclusiva que a Pelin está fazendo, né? Que ela está fazendo uma estampa exclusiva, né? Que foi desenhada em cima desse vestido. Então, existe uma expectativa enorme, assim, é uma festa para muitos, é uma festa para as pessoas poderem estar em contato, né, com as meninas e dar essa aquecida, né, porque o Filó, ele é uma festa de família, é uma festa de compartilhar, é uma festa de alegria, né, então, acho que vai ser um momento importante, né, Patrick, para a gente estar recebendo o público. Os ingressos já estão à venda, vão estar com as candidatas, com o pessoal das comissões, e nas redes sociais a gente está disponibilizando um WhatsApp também, que as pessoas podem acessar para estar comprando esses convites, R$60 por pessoa. Eu quero ver muita carinha conhecida lá, e se tiver alguém que não me conheço, pode se apresentar, que a tia Carla vai estar lá, intimando para Festa da Uva. Exatamente. Já vai estar lá, dando voucher, ó. Vai lá. Bom, passado o Filó. Escolha das soberanas. Centro de eventos, que também é uma novidade. Vamos falar um pouquinho do dia 26 de agosto. 26 de agosto. Quem que começa aí? Para o Essa eu vou deixar com a Carla primeiro, lá, porque Carlinhos. eu tô envolvido com a parte das torcidas da escolha, então vamos deixar a Carla falar antes da organização, depois eu falo das torcidas. Top. A gente vai ter um espaço novo, então, que é o centro de eventos, né? A última foi num teatro, em função da nossa situação momentânea, né? Da Covid. Mas a gente vai ter um espaço. Hoje a gente teve uma reunião, inclusive, que vão ter espaços para as torcidas, mesas que vão ser comercializadas também para o público, né? Vamos ter cerca de 3.500 pessoas na parte inferior do centro de eventos. E esses ingressos também logo estarão aí à venda para o público poder acessar. Mas a parte mais importante dessa festa é realmente a escolha, né? Então, as meninas estão se preparando, elas têm recebido muitas informações para que neste dia, além delas estarem preparadas, os vestidos também representem a nossa imigração e também as raízes de cada uma, né? E vai ser são 125 metros de passarela hoje, eu posso falar que eu tô sabendo, eu aprendi. A gente vai ter um show que eu ainda não posso falar, né? Mas é um show
de cultura aqui da nossa cidade, mas acho que vai ser um espetáculo bastante interessante. Eu espero que sim, que todo mundo goste muito. Mas a gente tem que focar que esse é o dia delas. É o dia que a gente vai ter essas 15 meninas que colocaram seu nome à disposição para aprender sobre Festa da Uva. E agora, após o concurso, para falar sobre Festa da Uva e divulgar, porque todas elas têm um papel importantíssimo, além da gente, né? E vai ser uma festa bem bonita, sabe? Eu acho que a gente vai ter um formato que não é nem como antigamente para 10 mil pessoas, nem no teatro, que era para pouquíssimos, nem nos clubes, como era antigamente, mas 3.500 pessoas a gente acredita que vai ser um bom público. E a gente vai ter as nossas transmissões, né? Porque a gente não vai deixar ninguém sem saber quem é a rainha da Festa da Uva, né? E a X-Play vai estar conosco, né? Pois é, esse é um dos legados que começou lá em 2018, né, esse projeto da transmissão ao vivo. Na época, a rede social que era famosinha era o Facebook. E aí, bom, como é que a gente vai transmitir isso pela primeira vez? Infelizmente, a UX TV saiu de cena. A TV Com também saiu de cena, que eram as que transmitiram isso nos anos 90. Quem é que vai fazer isso agora, nesse novo momento? Daí surgiu a ideia, tem um cara lá, um loucão lá da Bitcoin, chamado Fabiano Vergani, e ele pode ajudar, porque ele é um cara de internet. E ele conectou esses mundos aí, junto com a presidente era Sandra Randon, e dentro da necessidade. Foi tão sucesso essa primeira lá de 2018 que o pessoal estava vendendo chevette usado, comprando ouro, porque era interativo pela primeira vez a escolha das soberanas, né? Aí veio a da pandemia, né? Que, infelizmente, a primeira versão dela, a gente teve a perda da mãe da Bruna, né? E ali foi também um momento difícil que foi transmitido em parte e a gente teve que retomar com a mesma ou maior energia depois essa transmissão, que hoje ela é o recorde de transmissão ao vivo aqui na Serra Gaúcha, com mais de 153 mil pessoas no simultâneo, né? E é a escolha daquele ano por todo o momento, né? Que era a pandemia, as pessoas não podiam atingir. Então a gente está bem entusiasmado para saber 2024 com esse espírito, né, Patrick? Que a gente está voltando aos eventos para ver as pessoas lá participando, mas também para a gente mandar o nosso sinalzinho aqui de Caxias do Sul para todo mundo que gosta de Festa da Uva, né? E é bem legal, a gente está bem motivado. Passando esse momento, mas eu quero ouvir das torcidas, né? Passando esse momento, então, a gente começa a desenhar uma transmissão para isso. Mas muito da experiência local, eu queria ouvir de ti, então, como que está o trabalho com as torcidas, porque também é uma retomada disso, né? Acho que a gente chegou num denominador bem bom, né? A Carla falava, a gente veio de um passado que a gente tinha 10 mil pessoas na escolha, né? Que as torcidas eram um evento à parte, assim, né? Quem participou sabe disso. Por um momento que a gente não tinha torcida, não tinha palco, não tinha, né? Era num teatro muito mais restrito, e agora a gente retoma com a quantidade reduzida de pessoas, mas mesmo assim um número bem bom, bem significativo, e com a torcida das candidatas também retomando as atividades, a participação, o envolvimento, porque é o momento delas, né? Que ela falou isso, é o momento delas de elas serem vistas, de elas desfilarem, de elas falarem sobre a história delas, de elas representarem as raízes delas, as empresas parceiras que toparam fazer esse envolvimento comunitário com elas. Tudo isso é esse o momento, né? Porque daí, depois disso, das 15, 12 passam a continuar o trabalho como embaixatrizes e 3 vão pro trio de soberanas e continuam tocando a festa. Então é um momento delas, literalmente, da coroação. O ápice das embaixatrizes é esse momento. E nada mais justo que a torcida esteja junto, né? Então agora a gente está com esse trabalho de reuniões junto com a Lisete, com o pessoal, para organizar as torcidas, retomar os regramentos que a gente Só uma pausa. precisa. Um abraço à nossa diva, Lisete Ozelami. A Liz é maravilhosa, né? Maravilhosa. Essa semana minha irmã foi no programa dela, falaram mais de mim do que do assunto que tinha. Junto com a Liz, a gente está conversando com as torcidas justamente para retomar alguns regramentos, mas permitir que eles, junto com as suas candidatas, façam essa festa acontecer, né? Que maravilha. 15 torcidas.
uma torcida para cada uma delas, mais as mesas, né? Que a gente vai ter mais um espaço aberto para a comunidade que não esteja vinculado com nenhuma torcida também participar do evento, né? Que vai lá para torcer para que... Torcer pela festa. Isso aí. E só complementando o que o Patrick falou, eu acho que o momento da escolha da rainha é o momento que a festa é mais nossa. Por quê? Porque a gente tem as nossas torcidas, aí tem aquela que é a filha da minha amiga, aquela que é a minha amiga, aquela que é do meu bairro, aquela que é da empresa que eu trabalho. E essas 15 meninas têm feito um trabalho de divulgação da Festa da Uva no pré-concurso, de comprometimento, de devolver para as marcas que estão patrocinando elas um conteúdo de qualidade, de assim, valorizar os patrocinadores que estão com elas via Festa da Uva, seja nas vestimentas, a própria Saltur que está oferecendo a viagem, né, para o trio vencedor para Embaçaí, na Praia do Forte, né, num resort que é o Gran Platino. Então, assim, elas têm um envolvimento que vai fazer muita diferença. E a gente pensa que o último pré-concurso, elas tinham aulas online. Elas não conseguiram, as embaixatrizes não conseguiram se conhecer de uma certa forma, como essas meninas estão tendo a oportunidade. São 130 dias de pré-concurso. Elas vão ter eu pensei em 30, elas vão ter uns 50 encontros entre elas. Mas se eu, essa semana, já tive 5, imagina ela. Imagina, né? Mas é uma oportunidade delas estarem juntas e delas terem um contato com a Festa da Uva que vai fazer com que elas tenham legitimidade para fazer essa divulgação, não só no pré-concurso, como depois. A gente fez uma ação com a campanha do Agasalho esse final de semana, no sábado. A gente arrecadou 12 mil peças num sábado em 4 horas. Elas fizeram um vídeo nas redes sociais convocando as pessoas, fizeram pré-convites, né? Enfim, então existe isso. E quando uma mulher, né? Não dizer menina, eu adoro chamar elas de gurias. Eu também chamo como carinhosamente. Uma mulher que entre 18 e 30 anos, que é uma jovem, vai doar o seu tempo para receber as doações, ela está fazendo um papel muito importante também dentro da faixa etária dela, que é mobilizar essas pessoas para os nossos problemas sociais e usar a visibilidade que elas têm para boas causas, para bons exemplos, para convocar as pessoas, né? Então, isso é fundamental. É fundamental. O papel dessas meninas no envolvimento da comunidade são 15 bairros diferentes. São 15 faculdades diferentes, são 15 famílias diferentes, né? São 15 empresas diferentes ou mais. Então, isso sim faz essa festa ter sentido. E elas vêm de realidades diferentes, né? Elas trazem conhecimento diferente e todas elas saem do pré-concurso, né? Com um conhecimento de Festa da Uva maior do que o nosso, se duvidar, porque... se tem muito esse cuidado, esse trabalho de fazer com que elas compreendam a dimensão da história da Festa Nacional da Uva, da imigração, da importância dos povos e o que elas vão passar a representar a partir do momento do filó já, né? Isso aí. É muito bacana. Eu vou até essa parte da escolha das soberanas, porque depois da escolha das soberanas, obviamente, eu vou querer recebê-los de novo aqui para a gente contar outra parte que vem pela frente, que é a Festa da Uva. Mas queria dar um briefing um pouquinho sobre dia 15 de fevereiro a 3 de março. Vamos dar um pouquinho desse briefing. Como é que vai ser, Carla? Como é que vocês estão imaginando essa festa? Vai ser lindo, cheio de gente, vai estar lotado, vai ter uva, vai ter show, vai ter festa, vai ter dança. Eu e o Patrick vamos estar lá recebendo todo mundo, dançando, né, Patrick? Cantando. Mas assim, ó, a coisa mais importante é que vai ter gente, né? Vai ter uva e vai ter gente. Porque a Festa da Uva, ela tem 92 anos, ela passou por uma guerra mundial. Uma guerra mundial. Ela passou por um Covid. Ela já teve ela passou por todos os presidentes
né, nesses 92 anos, e ela nunca deixou de existir. Então, assim, a festa, ela é forte porque ela teve várias provações e muitas oportunidades de sorte, como, por exemplo, a da primeira transmissão ao vivo na TV, em vários momentos, né, a gente teve sorte. O próprio choque que o Lazier Martins levou aquela vez foi sorte. É um meme histórico. É um meme mundial, né? Mas a Festa da Uva é feita de alguns momentos difíceis, mas também teve sorte. Então, ela vai estar lá, esperando todo mundo com um abraço forte que agora pode dar, né, Patrick? Mas vai ter muita uva, vai ter muita alegria. E de 15 de fevereiro a 3 de março, a gente vai estar lá esperando todo mundo, nós, toda a comissão, todos os voluntários, porque a gente não está falando aqui de 20 pessoas, a gente tem, num total, uma Festa da Uva movimenta cerca de 1.500 empregos. Né, entre voluntários e não, né? Então, a gente tem um público que a gente gera empregos, a gente gera demandas, a gente gera fluxo, né, no trade turístico. Roda a economia regional. Roda a economia. E o mais importante que eu penso das festas regionais, e isso não é o papel da Festa da Uva, mas é de todas, que dizem assim, por que tanto fazem festa? Porque é o momento que o nome daquela cidade está na boca do povo no Brasil todo. Né? Porque naquele momento, Caxias do Sul está na cena nacional. As outras cidades todas, quando fazem as suas festas, naquele momento vem o presidente, naquele momento vem o governador. E é um momento político também muito importante. Porque muitas vezes na Festa da Uva, e tu deve ter, com certeza tu presenciou mesmo, que eu muitas vezes nas aberturas, se faz algumas demandas, seja para diminuição de impostos, seja para a gente ter um aeroporto, seja para a gente ter uma via, seja para a gente ter um porto. Vocês sabem disso. Sim. E a Festa da Uva é um momento em que a gente está olho no olho de um presidente da República, olho no olho do governador, olho no olho de várias pessoas que podem ajudar Caxias a evoluir. E Caxias só evoluiu porque quando eles vinham, os presidentes, já vieram 13 presidentes, eles chegavam aqui e diziam, nossa... Mas como é que vão fazer esses ônibus aqui até São Paulo? Tem que botar uma rua, tem que fazer uma estrada, né? E naquela época que não tinha internet, a pessoa tinha que vir aqui para ver quem a gente era. Porque não tinha como dizer pelo telefone, que era a única forma que a gente tinha, que aqui, a cidade tem prédio, né? Não é só mato, não é só vinhedo. Sim. Não é só então, uva, né? Ela tem um papel importante, né? Mas vai ser alegre e vai ser... muito especial pra gente receber cada um de vocês que está nos vendo agora aqui com essa carinha assim descansada por enquanto, que lá a gente vai estar acabado. Mas a gente vai estar felizaço, né, Patrick? Acho que duas palavras que para mim representam esse período de 2024 da Festa da Uva é a festa ser nacional, que é o que a gente quer. Que é um resgate também histórico, né? E ser comunitária. Ao mesmo tempo que a gente quer ela no Brasil inteiro, a gente quer que as pessoas de Caxias participem dessa festa. Sabe que o Fabiano Vergani, o nosso CEO aqui, ele usa muito uma expressão chamada glocal, que é ser local com um mindset global, né? Então a Festa da Uva, ela é glocal, ela é assim, né? E é assim que a gente quer que aconteça, no cenário internacional, mas com as pessoas daqui participando e se envolvendo e estando lá, buscando a uva, comemoração do que a gente faz da colheita, comemorando a história, as meninas das embaixatrizes e o trio de soberanas, toda a comissão comunitária, comissão social, comemorando com todo mundo, com os shows que vai ter, com tudo, vivendo a cidade, né? Vivendo o parque, vivendo as praças, vivendo tudo que está acontecendo em Caxias durante o período da Festa da Uva. Então, última rodada aqui, cada um vai fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo para a escolha das soberanas e para quem está mais distante, que vai ter que nos assistir, com certeza, mas quem está mais distante para já se programar para dia 15 de fevereiro até 3 de março vir para cá. Começando contigo. Foi lá. Aqui é a tua câmera, ó. Dá tempo, né? Dá tempo. Primeiro, quem é de Caxias, Filó, 8/7, R$60. No Instagram do Festa da Uva tem o WhatsApp para comprar ou chama a gente lá que a gente resolve. Come e bebe à vontade por 60 Come, bebe à vontade, dança, canta, representa e ainda participa da festa com as embaixatrizes. Maravilha. Não tem erro. Depois, 26, sempre confundo 24 e 26. 26/8, então a escolha das soberanas. E depois, Festa da Uva, né? Em fevereiro do ano que vem, para participar com a gente.
E não tem, estando em qualquer lugar do Brasil, a gente já está organizando, basta procurar a agência de viagem mais próxima que vai estar lá disponível para chegar em Caxias. E quem é de Caxias, por favor, não preciso nem convidar, é uma convocação, né? É o famoso dá teu jeito, né? Carla, aproveita aí a lente da X-Play TV. Olha bem para mim. Na verdade, eu não convido mais, eu só convoco, eu já pulei essa parte da educação, mas assim, eu convoco de coração as pessoas para virem para a Festa da Uva. A gente vai ter dia 26, então, dia 8, o Filó, de julho, uma festa alegre, bonita pra gente comer e beber. Dia 26 de agosto vai ser um luxo. Vai ser um luxo a escolha da rainha. Porque na escolha da rainha é muito engraçado. A gente é muito colônia nessa época, né? A gente fala mal, a gente fala bem, a gente escolhe, a gente tem candidata, a gente dá palpite no vestido, a gente palpita horrores. Mas o importante é que a gente tá falando de 15 mulheres poderosas e que são, assim, um exemplo, né, dessa mulher batalhadora que estava junto com os homens em 1875, quando eles chegaram no Brasil. Então, é a comemoração dessa força, dessa coisa da fertilidade, né, da mulher e da terra, e também dos nossos sonhos, né, e do progresso da nossa cidade. Então, dia 26 de agosto, vai ser um espetáculo lindo. Eu tenho certeza que os vestidos vão ficar maravilhosos e que vocês vão se sentir, assim, muito felizes de saber os nomes, né, dessas 3 sortudas, eu diria, né, que vão ter a oportunidade aí de divulgar a Festa da Uva, assim como as outras embaixatrizes que vão estar conosco nesse trabalho. E de 15 de fevereiro a 3 de março, os meus amigos já sabem. Ou Festa da Uva ou Fim de Amizade. Não, eu não tenho muito... Não, é ou Festa da Uva ou Festa da Uva. Exatamente. Eu já comecei, né? Todos os encontros eu faço isso. Mas assim, por quê? Porque é importante que vocês venham. Mesmo que seja para sair no final e dizer... Era a mesma coisa da outra vez. Mas eu acho que não vai ser. Mas, enfim, participem, sabe? A festa é feita por muitas mãos. Tem muita gente que dedica muito tempo voluntário. E... deem essa oportunidade para a Festa da Uva reconquistar o coração, né, de quem está meio, assim, descrente, né? Vai ser um momento muito legal, vai ser um momento de troca. Sabe que na Dinamarca agora, na Irlanda, que são esses países mais evoluídos, eles estão fazendo agora encontros para as pessoas se reconectarem por conta das distâncias das redes sociais, né? Que são coisas que, dependendo do limite que se usa, né? Então, vamos fazer, assim, uma coisa bem irlandesa. Vamos se reencontrar. Muito bom. Vai ser muito bom, né? Dar um abraço. Na Festa da Uva, eu encontro tanta gente que, às vezes, eu não tenho oportunidade, né? Pessoas que passaram pela nossa vida. Verdade. E que a gente vai encontrando. Eu tiro um dia só para dar oi. Eu passo, assim, imagina agora vai ser dia do oi. Vai ser todos os dias vai ser pra todos ti. os dias. Mas, assim, só para abraçar os meus amigos, né? É um momento tão legal. A gente encontra pessoas que a gente não conhecia. E falando de Festa da Uva nacional e local, tem que pensar que a região é muito forte. A gente tem muito, assim, ó, gente, 100 quilômetros de Caxias, a gente tem um público enorme de turistas que vêm para a Festa da Uva, né? Porto Alegre, todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, assim, ó, pode vir todo mundo, não precisa dizer de onde veio. A porta vai estar aberta para todo mundo entrar e vai ser muito legal. O trade turístico está se profissionalizando muito. O cenário do turismo em Caxias do Sul tem evoluído muito nos últimos tempos. E eu acredito que a gente vai ter também experiências muito positivas e muito bacanas para quem vier de fora. Vai ser uma viagem que vai valer a pena fazer. É a Festa Nacional da Uva. Ou seja, ela acontece em Caxias do Sul, porque tem que acontecer em algum lugar. E alguém teve a ideia aqui em Caxias para começar. Então, se virem, vim para Caxias do Sul, 2024, fevereiro, dia 15 de fevereiro a 3 de março. Foi um prazerzaço recebê-los aqui. Patrick, muito obrigado. Carla, sensacional. Obrigado. A gente agradece o espaço. Muito obrigado. Em nome da Comissão Comunitária, muito obrigada. Em nome do Fernando Bertotto, nosso presidente, né? A gente espera todo mundo na Festa da Uva. Presidente, no próximo já sabe, aquela cadeirinha que estava sobrando aqui do meu lado é para ti, tá bom? Tá convocado, tá, né? Convocado. Isso é para ele poder convocar os outros também. Usem bastante desse espaço aqui também para divulgarem a festa, a nossa Festa da Uva. A gente também tem um carinho imenso. Contem sempre com o X-Play, com o Portela, com o Vergani, com todo mundo aqui do nosso time.
E a gente vai encerrando o nosso Alô Gente, falando da nossa querida Festa Nacional da Uva. Já teve um monte de convite aqui, se você ainda não entendeu, teve convocação, convite, vai colocando também nos comentários se tem alguma dúvida. A Festa da Uva tá aí, né? Aquele cheirinho da uva no ar tá chegando, gente. Então vai acompanhando com certeza aqui a programação da X-Play TV, vai estar sempre contando essa história maravilhosa. Um abraço e até a próxima edição. Sorria, você está na X-Play TV.